Gente, hoje nós estamos aqui no nosso estúdio com uma nutricionista. A Conceição Aguiar veio hoje para falar com a gente sobre os pacientes com mal de Alzheimer, que tendem também a perder o apetite e rejeitar até a alimentação oferecida, já no estágio inicial da própria doença. Nós vamos saber mais detalhes hoje aqui com a nutricionista que veio hoje para conversar com a gente, nossa querida Conceição, e que a gente recebe com o maior carinho. Conceição Aguiar, seja bem-vinda ao nosso programa mais uma vez. Obrigada, querida. É sempre um prazer estar aqui com vocês. E o prazer maior é nosso. E para a gente falar de um assunto que tem mexido com a vida de muitas pessoas. É impressionante, a gente fala do mal de Alzheimer e imagina pessoas já com uma idade realmente para ter esse mal. Mas a gente tem percebido que nos últimos tempos tem chegado bem mais cedo na vida das pessoas, né, doutora? Com certeza. E muitas vezes as pessoas encontram dificuldade realmente na hora da alimentação. Às vezes você diz, nossa, meu pai não quer mais se alimentar como antes. Na verdade, já é o mal de Alzheimer, já tirando ou até mesmo prejudicando esse apetite, que muitas vezes a pessoa pensa que é uma outra questão e quando você vai investigar, chega a saber que é realmente o mal de Alzheimer, né? Verdade, Vanussa. O mal de Alzheimer, ele é caracterizado como uma doença crônico-degenerativa, né? Esse tipo de patologia, esse tipo de doença, ela geralmente tem como causa principal fatores genéticos, fatores ambientais, o sedentarismo e também a má alimentação. Daí a gente, como você mesmo falou, a gente vê pessoas atualmente, até com a idade não tão avançada, desenvolvendo esse tipo de patologia, né? Também concordo com suas palavras, mas creio eu que uma melhor qualidade de vida poderia, pelo menos, amenizar os possíveis sintomatologias dessa patologia. Quando a gente fala desse mal e que a gente fala da falta de apetite, a gente pode chamar a atenção dos familiares nessa hora também? Sim, com certeza. A gente sempre solicita, né, que os tutores, né, os cuidadores das pessoas que têm o mal de Alzheimer fiquem atentos para esses sintomas. A falta de apetite é uma característica da doença. Às vezes, eles apresentam também uma dificuldade de deglutir o alimento, tá? E a gente tem que estar sempre atenta porque esses fatores, quando exacerbados, eles podem levar ao desenvolvimento até de quadros de desnutrição, né? E desnutrição para um paciente com Alzheimer pode piorar sensivelmente o quadro clínico dele. Relacionado aos dentes, o que a gente vem percebendo muitas vezes? A dificuldade da mastigação, a dificuldade, a dor que vai existir, mesmo que essa pessoa esteja com esse mal, ela vai sentir essas dores. Isso também, de uma certa forma, pode dificultar? Com toda certeza. O cuidador, o tutor, ele deve sempre estar atento para esses detalhes que, para nós, não é tão significante, mas para o paciente fazem toda a diferença. A dificuldade de mastigação leva também ao paciente rejeitar a alimentação. E aí cabe a nós tentar oferecermos preparações mais que a gente fala abrandadas pela cocção, tá? Para que não dificulte, não doa tanto no momento de mastigar e também facilite a deglutição do paciente. A partir de que idade a gente já começa? Eu sei que a doutora veio para falar da questão da alimentação, mas aí vale a pena a gente chamar essa atenção, por quê? Porque também chama a atenção do cuidador ou chama a atenção de um filho, de uma esposa, que vê aquele esposo ou aquela esposa durante uma vida inteira com um comportamento. De repente, da noite para o dia, ela começa a perceber que ele não quer mais comer a própria comida. Tem muitas pessoas que vão diretamente e se alimentam, mas chegam numa fase da vida que já esperam do outro porque tem o esquecimento. Como é que a gente pode chamar a atenção dessa pessoa? A partir de que idade já começa a chamar a atenção? Olha, observe mais, principalmente o parceiro, ou um filho, uma filha que mora com aquele pai. A partir de que idade ele já tem que ficar atento, não em esperar esse mal, mas em saber que pode acontecer e que ele pode estar mudando as atitudes, os comportamentos, ou até a própria alimentação. Ele pode estar deixando de se alimentar porque ele está sofrendo desse mal. A maioria dos casos, né, de patologias crônico-degenerativas, eles acontecem realmente no indivíduo que já é caracterizado como idoso. Sim, a partir dos 60 anos, 60 anos. Quando ele já apresenta essa sintomatologia, a gente já tem que ficar alerta,
né? Ficar alerta, associar a possíveis sintomas, a possíveis manifestações clínicas e, claro, procurar ajuda profissional, né? Ajuda médica para fazer o diagnóstico correto. Pronto, descobri que aquela pessoa que está vivendo comigo ou no meu convívio está sofrendo com esse mal. Foi diagnosticado e não tem como a gente voltar atrás. Quais são os tipos de alimentos importantes para a gente servir para essa pessoa? É muito interessante essa sua fala. O Alzheimer ele não tem cura. Sim. Né? A alimentação, infelizmente, a alimentação não cura o Alzheimer. Sim. A alimentação ela não cessa a progressão da doença. Porém, quando o indivíduo tem uma alimentação equilibrada, uma dieta nutricionalmente correta, ele vai evitar outras patologias. Por exemplo, obesidade, diabetes, hipercolesterolemia, a questão da hipertensão arterial, que se associadas ao Alzheimer, vai debilitar mais ainda o quadro desses indivíduos. Daí a importância de nós vigiarmos, mesmo antes do aparecimento da doença, né? Existem alguns alimentos, por exemplo, os alimentos ricos em ômega 3, os alimentos antioxidantes, alimentos que são ricos em selênio, vitamina do complexo B, tá? Vitamina C, vitamina E, são todos muito bem-vindos. Não vou dizer para evitar, mas para proporcionar uma melhor qualidade de alimentar e uma qualidade de vida. Né? Uma qualidade de vida, porque quando você passa a observar o que aquela pessoa está sofrendo naquele momento, você vai passar a cuidar dela de uma forma diferenciada. Aquela alimentação que você tem que fazer para você mais vezes durante o dia, você vai ter que entender que aquela pessoa naquele momento precisa do seu apoio. Com toda certeza. Né? Precisa desse cuidado com a questão da alimentação, das frutas. Eu acredito que quem viva com uma pessoa assim, ela vai ter que colocar ela como se fosse a si mesmo. Vou me alimentar e, obviamente, vou alimentar aquela pessoa, vou lembrar que aquele horário eu vou ter que me alimentar, eu vou ter que lembrar daquela pessoa que está ali. É mais esse convívio social e essa importância da pessoa que vive com você, né, doutora? Não tem para onde fugir. A sensibilidade com o próximo, Sim. Né? Porque são pessoas que realmente necessitam de uma atenção especial. Até mesmo, Vanusa, parece um detalhe muito insignificante, mas até mesmo os utensílios que nós alimentamos essas pessoas é importante. Tem que ter um certo cuidado também. Imagina uma pessoa com Alzheimer, ou até mesmo uma pessoa com Parkinson, né, que é uma doença também degenerativa. Essa pessoa tem dificuldade de equilibrar, né, os alimentos. Né? Imagina a diferença entre você oferecer um líquido para uma pessoa com Parkinson, por exemplo, em um copo descartável, e oferecer esse mesmo líquido em uma caneca que tem uma alça para ele segurar. Vai dar mais conforto, vai dar mais estabilidade para ele e ele vai ficar mais seguro a se alimentar. E dessa forma não vai rejeitar tanto assim a alimentação. Muito interessante. Doutora, é sempre um prazer imenso te trazer aqui para o estúdio para a gente falar sobre assuntos que chamam a atenção, porque a doutora, ela tem essa preocupação. Um assunto puxa para outro. Porque essa pessoa que sofre com o mal de Alzheimer, ela pode estar sofrendo até com o Parkinson, né? Sim, com certeza. A associação às vezes acontece e às vezes, como a maioria das pessoas não estão preparadas, né, para fazer essa percepção, é sempre importante a ajuda profissional, né, a ajuda médica. E o esquecimento, se a pessoa não estiver ali cuidando, realmente vem a não querer se alimentar. Não é que ela não quer se alimentar, ela nem lembra que tem que se alimentar. Às vezes até imagina que já tenha se alimentado. Exatamente. Não é, doutora? Exatamente. Pode acontecer isso também. Pode acontecer. E aí tem que ter aquela preocupação, porque ela tanto pode ter se alimentado, como pode ter se alimentado demais e acha que não se alimentou. Então é um caso muito sério, que tem que ser analisado, e é interessante que você leve a um nutricionista para que ele possa passar, então, um cuidado todo especial, porque cada pessoa vai corresponder a um tipo de alimentação, né? Com toda certeza. A dieta, ela tem que ser, antes de mais nada, individualizada, tá? E feita para aquele paciente, para as condições clínicas daquele paciente, tá? Não esquecendo da questão da hidratação, que também às vezes é negligenciada, tanto pelo paciente, pelo cuidador. Essa questão dos utensílios é importante. Essa percepção em relação
a não aceitabilidade do alimento e, claro, a inclusão de alguns alimentos, aqueles que a gente já citou, para melhorar a qualidade alimentar como um todo dessa pessoa. Doutora, e a questão do gosto, quando a pessoa já não sente mais o gosto dos alimentos, como é que fica essa situação? Isso é muito comum. Nessas patologias crônico-degenerativas, o paciente ele não se sentir atraído pelo alimento pela questão da palatabilidade. O que nós aconselhamos? Que faça pratos mais coloridos, preparações mais atrativas. Uma dica muito interessante é utilizar alguns temperos, alguns condimentos, como por exemplo a páprica, açafrão, o curry, canela, orégano. São condimentos que, além de terem alguns nutrientes que ajudam nessa questão da melhor qualidade alimentar, eles também dão mais sabor aos alimentos, né? Uma melhor palatabilidade, que às vezes é comprometida nesse tipo de paciente. Doutora, as pessoas dizem que geralmente os pensamentos antigos, eles fluem mais do que o que você está vivendo na atualidade. Na questão do alimento, alguns temperos de infância, de juventude, pode ser acrescentado nesses alimentos? Sim, claro, a memória, né, a questão alimentar, da memória, de nos retornarmos às nossas raízes, né, daquela alimentação que tem aquele cunho sentimental, é muito estimulante para nós, né, que não temos da patologia. Imagine para uma pessoa que precisa desse incentivo, né? É muito bem-vindo, sim, com toda certeza. Bom, gente, a gente quer agradecer a presença da doutora aqui no nosso programa para falar sobre esse assunto que é tão importante, que você pode imaginar que não seja. E é uma responsabilidade sua, que vive com uma pessoa assim dentro de casa, ou sabe de algum parente, alguém que esteja bem pertinho de você. É importante que você tenha esses cuidados e a gente quer agradecer a doutora Conceição, que sempre com muito carinho aceita o nosso convite. Muito obrigada por estar mais uma vez aqui colaborando com a nossa sociedade, porque é assim que a gente quer, um bom dia que possa somar com a população. O prazer é todo meu. Estou sempre muito feliz quando estou aqui no seu programa. Ai, que bom. Agradeço imensamente a oportunidade. Posso mandar um beijinho? Pode, deve. Gostaria de mandar um beijo para os meus alunos lá do curso de nutrição da Faculdade Uninassal. Dizer que nós estamos sempre dispostos a colaborar, a compartilhar o nosso conhecimento, né? E, claro, ajudar o próximo, por que não? Ô, coisa boa. Não, eu já quero dizer para vocês que com uma médica dessa é impossível não ter alunos que cheguem a um resultado final positivo. Oh, que bom. Né? Ela sempre demonstra muito amor e muito carinho em tudo que faz. E é muito bom a gente estar perto de pessoas que têm amor pelo que fazem. Então, obrigada, tá, Conceição? Obrigada a você.